Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado rádio ouvinte, você que nos ouve através das ondas desta rádio, também você que nos acompanha através das mídias digitais, é uma alegria estar com você mais uma vez nesta quinta-feira, dia de adoração, neste mês tão bonito, mês de agosto, mês das vocações. Fala com você o Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, em Goiás, residindo atualmente no Seminário Interdiocesano, em Goiânia. E para mim uma honra, uma alegria saber que você está aí para ouvir o que Deus tem a te falar nesse dia. Lembramos um pouco o caminho que fizemos ao longo deste mês, refletindo na primeira semana a vocação sacerdotal. Ali também celebramos o Dia do Padre. Também na segunda semana a vocação matrimonial, lembrando aí o Dia dos Pais, também a Semana Nacional da Família. No domingo passado, terceiro domingo, a vocação à vida religiosa, lembrando todos os irmãos, as freiras, consagrados e consagradas. E vamos nos aproximando do quarto domingo, refletindo então sobre a vocação leiga, inclusive celebrando o dia do catequista. Os leigos compõem a maior parte da igreja. Se nós pudéssemos jogar aqui um número, talvez na casa dos 90% da igreja. Leigo que vem do grego laos, que significa povo, povo de Deus. São todos os batizados que não são clérigos e que não se encaixam na vida religiosa. Leigos, consagrados ou não. Aqui lembramos tantas novas comunidades, leigos e leigas consagradas que exercem um papel muito bonito no meio deste mundo tão caótico, tão indiferente às coisas de Deus. Mas também lembramos os que se encontram nas nossas comunidades, envolvidos nas mais diversas pastorais, e mesmo aqueles que não se encontram nas pastorais, mas devolve o seu dízimo, que colabora assim para a manutenção do templo, promove o culto litúrgico e também a caridade, através das mais diversas ações que a igreja promove. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Convido você à meditação deste dia, falando então sobre a vida leiga. Hoje o tema do nosso programa é Leigos e Leigas no mundo, mas não do mundo. Convido você neste dia a recordar aqueles leigos que foram e que também são importantes ainda hoje na sua vida. Talvez aquele coordenador de alguma pastoral, de algum grupo que te convidou a ir para a igreja. Algum casal que te visitou quando as coisas no seu casamento não iam bem. Lembrar o seu catequista, a sua catequista. Aqueles que te ensinaram as letras sagradas ali na catequese de primeira comunhão, de crisma. Todos nós um dia tivemos um catequista. Até o Papa teve um catequista. Alguém que lhe falasse de Deus para que ele também pudesse fazer um caminho como discípulo de Jesus. Trago um pequeno texto que li de um livro recentemente sobre os leigos, o livro de São José Maria Escrivá, que na verdade é uma homilia tratando sobre os leigos, em 8 de outubro de 1967. No entanto, muito atual o que ele nos diz. Tal livro tem como título Amar o Mundo Apaixonadamente. Por isso convido você a proceder juntos na leitura de um pequeno trecho do livro, que nos ajuda bem na reflexão destes tempos. Eu lhes asseguro, meus filhos, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo donde transborda a transcendência de Deus. Por isso tenho repetido, com insistente martelar, que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Viver santamente a vida diária, como acabo de dizer, e com estas palavras me refiro a todo o programa dos afazeres cristãos. Portanto, deixem-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasias, disso que costumo chamar de mística do Oxalá. Oxalá não tivesse casado, oxalá não tivesse essa profissão, oxalá tivesse mais saúde, oxalá fosse jovem, oxalá fosse velho, e atenham-se, pelo contrário, sobriamente, à realidade mais material e imediata,
que é onde o Senhor está. Olhai minhas mãos e meus pés, disse Jesus ressuscitado. Sou eu mesmo. Apalpai e vede que um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. São muitos os aspectos do ambiente secular que se iluminam a partir dessas verdades. Pensem, por exemplo, na atuação que tem como cidadãos na vida civil. Um homem ciente de que o mundo, e não só o templo, é o lugar do seu encontro com Cristo. Ama este mundo, procura adquirir um bom preparo intelectual e profissional, vai formando com plena liberdade seus próprios critérios sobre os problemas do meio em que se desenvolve e, por consequência, toma suas próprias decisões, as quais, por serem decisões de um cristão, procedem além disso de uma reflexão pessoal que tenta humildemente captar a vontade de Deus nesses detalhes pequenos e grandes da vida. Pois bem, esse pequeno trecho diz um pouco de como o cristão leigo deve encarar o mundo, sendo sinal de Deus no meio dele sem medo. Hoje vemos um mundo de pessoas medrosas e não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse a mim e a você: coragem, sou eu, não tenhais medo. A pandemia gerou um medo tão grande em tantas pessoas que me pergunto: medo de perder a própria vida neste mundo? Devemos ter medo de perder a nossa alma. Ainda nestes dias lia também um trecho de um autor coreano, o filósofo Byung-Chul Han, onde esse autor fala do cansaço provocado pelo excesso de informações colocadas na mente e que tem gerado pessoas excessivamente ansiosas e cansadas. O título do livro é Sociedade do Cansaço. A pessoa pode ficar o dia inteiro deitada no sofá, mexendo no celular, e pode terminar o dia mais destruído do que alguém que trabalhou pesado na roça, por exemplo. Pois bem, é nesse mundo de luzes e sombras, de alegrias e tristezas, na beleza e nos dramas que os leigos, juntamente com os ministros ordenados e aqueles que estão ligados à vida religiosa, precisam dar testemunho da alegria de ser de Deus e testemunhar a beleza de ser cristão. Para finalizar, não poderia deixar de passar a ocasião também sem falar do cristão na política, sobretudo no contexto que vivemos, nos aproximando mais uma vez das eleições. Os bispos do Regional Centro-Oeste lançaram uma carta com alguns pontos que nos leva à reflexão, que diz assim: a igreja não é partidária e não pode nem deve tomar nas suas próprias mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa possível. Não pode nem deve colocar-se no lugar do Estado, mas também não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça. Isso diz o Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est, número 28. Ou seja, o cristão não pode usar a igreja como palanque político, mas ele precisa se envolver como cidadãos, pois se a pessoa diz, não gosto de política, como diz Platão, de qualquer modo ela será governada por quem gosta. É preciso avaliar o histórico do candidato, seu itinerário político, se tem uma vida honesta e não está envolvido em fraude ou corrupção. Se o candidato é ficha limpa, apoiar candidatos defensores e promotores da vida humana e de sua dignidade, que sejam contrários ao aborto e à eutanásia. Estamos vendo em nossa volta a perseguição por parte de governos contra valores cristãos, seja na China, na Nicarágua, na Venezuela, Chile, Argentina, entre outros. Se o cristão não se envolver na política, todos poderão sofrer sérios danos de acontecer o mesmo que está acontecendo nesses países. Hoje, como padre, ainda tenho a liberdade de falar com você estas coisas, mas não sei até quando. Dependendo do tipo de governo que tivermos no Brasil, a nossa voz, enquanto sacerdotes, pode ser calada. E inclusive nem celebrar a missa poderemos. Não poder celebrar ou mesmo ter redes sociais controladas pelo governo. É hora de acordar. Sal da terra, luz do mundo. Coragem. Cristo não nos pede para sermos cristãos bananas. Avante, a luta. Vamos rezar. Senhor Deus, te peço nesse momento por todos os leigos e leigas, homens e mulheres, nossas crianças, jovens, nossas famílias, nossos idosos. Muitos deles, Senhor, sofrendo os males desse tempo, sem emprego, outros precisando de saúde, de dignidade. Olhai para cada um deles, Senhor, neste momento. Traga-lhes a paz interior, a alegria da fé, o verdadeiro sentido da vida. Maria, nossa amada Mãe, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os brasileiros, envolve os teus filhos com o manto sagrado. Amém. A você desejo uma abençoada quinta-feira, que Deus te abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, nos encontramos no próximo programa. Sacerdote
sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.